Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre a saúde da população negra, tendo o principal apoio da DIEPA Afro-UFO. E para continuar nossa conversa sobre saúde mental da população negra, o impacto do racismo na saúde psíquica, temos aqui conosco a professora Yara e a psicóloga Thaís. Sejam bem-vindas novamente ao nosso podcast. E para começar então a nossa pergunta, vamos entrar então na parte clínica. A pergunta vai ser direcionada para ambas, então eu gostaria de saber se chegam pessoas que sofrem disso na clínica, que relatam isso, e também se vocês conseguem falar um pouco sobre a questão de subdiagnóstico na população negra. Bom, acho que são duas questões bem complexas, mas acho que a questão do subdiagnóstico ele tem uma angústia maior, né, para pensar sobre isso. E às vezes, eu penso que se for para ter o diagnóstico que a gente ainda tem, a maneira como é feito hoje, seria melhor que não tivéssemos, esses diagnósticos para a população negra. Eu acho que a gente viveria até mais, E aí, quando vou pensando no contexto histórico disso, a professora Yara trouxe muito bem, sobre a constituição do manual, o DSM. E a gente tem esse fato histórico que acho que é uma marca. Toda marca na história tem seus restos, E acho que a gente vive uma repetição disso até hoje, Quando a gente pensa aí na constituição do DSM, a gente tinha ali, uma doença racial, como era dita, que se chama drapetomania, Então, o negro que foi escravizado, que tinha o ímpeto de fuga, era reconhecido como um transtorno mental, Quais os efeitos disso hoje, na maneira de diagnosticar, de não conseguir escutar o que é um sofrimento psíquico, da pessoa negra. E aí, quando penso nisso, na atualidade, recorro de novo a Isildinha, É uma psicanalista qual faz parte, da minha formação, estudo e transmito muito sobre, a produção dela. Ela deu uma entrevista recente em que ela diz, que no momento da vida dela, quando ela procura uma profissional, da psicanálise, que também era uma médica da psiquiatria, para que ela pudesse fazer o acompanhamento, e ela relata como ela se sentia em espaços públicos, que sempre era perseguida por seguranças, em lojas, shoppings, mercados, E essa profissional coloca um diagnóstico, de esquizofrenia paranoide. Então, acho que quando a gente topa, com essa realidade, que ela é cotidiana, infelizmente, acho que não consigo nem dizer que é um diagnóstico, É uma ausência de escuta, é uma ausência, de consciência racial e social, E isso diz muito, do racismo estrutural que a gente vive na sociedade brasileira. Acho que Thaís trouxe um exemplo emblemático, Eu fico pensando também, esses dias estava conversando com um grupo de amigos, você trouxe esse exemplo da Isildinha, Diagnóstico de esquizofrenia paranoide em função da descrição de um fato. Sim, cotidiano. De um fato cotidiano que pessoas negras sofrem. E esses dias eu estava conversando com alguns colegas e a gente estava falando sobre religião de matriz africana, religiões, no plural, religiões de matriz africana. E a grande potencialidade de que algumas experiências, religiosas, desse conjunto de religiões, seja, por exemplo, associado, entre aspas, à loucura, Então, acho que fica aí outro exemplo, Então, por um lado, acho que a gente vive uma situação de subdiagnóstico muito intensificada pelos estigmas sociais que atravessam o corpo negro, Então, essa ideia da força atribuída ao homem negro, da mulher negra que é guerreira, da mulher negra que é forte. Então, exemplo do que acontece na violência obstétrica, em que as mulheres negras elas acabam recebendo menos medicações para dor, porque há um estigma social de que são mulheres que suportam mais a dor. Há também um estigma social de que esse grupo de pessoas também suporta mais a dor, E por isso acaba tendo o seu sofrimento menos validado socialmente, Para além do fato dessas questões cotidianas, enfim, experiências de racismo cotidiano ou outras experiências serem de fato minimizadas, enfim, acho que isso atravessa também o próprio sujeito, essa coisa de
reconhecer o próprio sofrimento também, né? Acho que Thaís cita bem Zildinha, né? Porque é isso, né? O se reconhecer através do olhar do outro. Então, o grupo de pessoas negras, ele também passa por essa questão de validar as suas próprias questões emocionais, né? Validar o seu próprio sofrimento. E, evidentemente, que na questão diagnóstica, isso vai ter uma série de complexidades, né? Que vão aí, né, direcionar para subdiagnósticos em alguns casos ou para uma prevalência de diagnósticos em outros, né? Sim, eu achei interessante esse exemplo que a Thaís deu, porque eu passei por algo assim, teve alguma semelhança. Quando eu era mais nova, eu sempre fiz, né, terapia, e eu lembro que eu tinha passado por uma situação assim que eu tava com muita raiva. E eu cheguei pra terapeuta e falando o tanto que eu tava com raiva e morrendo de raiva, passei a sessão inteira com raiva. E ela, Thaís, você é muito raivosa, você tem que ser uma pessoa mais calma. E aí eu fiquei, nossa, mas será que eu tive raiva à toa? Fiquei pensando. Aí depois de anos, recentemente, que eu fui atrás de contar de novo isso pra outra terapeuta, eu falei assim, mas você tinha que ter raiva mesmo disso, sabe? Não tinha porquê ela te falado que você era uma pessoa raivosa, só era uma situação que você tinha que ter raiva, né? E aí eu fiquei muito pensativa nisso que a Thaís falou sobre, às vezes é melhor a gente nem ter aquele diagnóstico que a gente vive mais, porque eu passei anos pensando, nossa, por que eu sou tão raivosa? Tem problema de raiva. E no fim, né, nem era. E o que a Yara estava comentando sobre o olhar do outro e como a gente acaba se vendo pelo olhar do outro, eu queria falar um pouco sobre um recorte das mulheres negras, porque elas acabam carregando ainda mais estigmas, né? Então, eu queria saber um pouco em que momento que o racismo deixa de ser externo e começa a morar dentro como um processo de adoecimento mesmo, principalmente para esse grupo. Olha, essa é interessante, né? Eu acho que, e aqui, né, estamos 2 mulheres negras, 3 mulheres negras. Existem muitos estigmas relacionados à experiência de gênero, de ser mulher, né? E essa experiência interseccional do gênero com a raça de ser uma mulher negra. Quando você me faz essa pergunta, e aí vou trazer aqui o seu contexto que você traz, né? Existe um estigma que ele é muito violento conosco, mulheres negras, né? Que é a questão da mulher negra raivosa. Eu acho que em alguma medida a gente acaba moldando um pouco o nosso comportamento para se desvincular um pouco desse estigma, e isso tem impactos subjetivos, né? Sim. Então, muitas vezes, para não fortalecer essa ideia, para não reforçar um pouco esse estigma social, a mulher se cala, né? E aí, enfim, né? Quais são... você vai pagar uma conta disso, né? Não existe, a gente sempre paga conta psíquica, né? Sempre fica uma conta para a gente pagar, né? E existem inúmeros outros, né? Existe a questão do corpo, da sexualidade, que é um estigma também muito violento, que ainda é muito marcado pelo território, o fato de sermos brasileiras, né? Então, essa ideia. E aí tem toda uma questão histórica, né? De novo, né? Porque as mulheres negras, a miscigenação do nosso país, o mito da democracia racial, ele nasce a partir do estupro de mulheres negras, né? Mulheres negras que eram estupradas pelos senhores, né? De escravos. Então, essa ideia da sexualidade sempre muito atrelada ao corpo negro, da mulher negra, isso vai tendo impactos subjetivos tão profundos. E aí a gente chega, por exemplo, na questão da solidão da mulher negra, né? Existem pesquisas, números, dados que vão apontar, por exemplo, que as mulheres negras, né, têm maiores chances de se tornarem mães solos, né, de não se envolverem afetivamente em relacionamentos longínquos, né? Então, novamente, eu posso fazer uma leitura intrapsíquica, né, de falar assim, olha, essa mulher, né, existem questões psíquicas que ela precisa tratar, né, alguma coisa antissocial, ou eu posso fazer toda uma leitura histórica social que coloca essa mulher, né, muitas vezes nesse lugar de estigmatização, né, e que a sua experiência ela vai sendo atravessada por essa série de questões, como eu disse, né, relacionadas aos relacionamentos, relacionadas ao modo de ser no mundo, e que vão corroborar, né, para que a gente
tenha dados como esses, por exemplo. Nossa, é tão difícil pensar nisso tudo, não é, Yara? Porque acho que agora há pouco a gente estava ali na recepção e estava trocando uma ideia com a professora Yara e estou aí querendo dar um passo que é muito grande, né, na carreira profissional e assim, sem, né, pensar muito na palavra que escapa, né, digo a ela, mas acho que eu não vou conseguir não ir para esse lugar tão assim, né, reconhecido, né, nacionalmente, acho que eu não dou conta, não, isso não é para mim, né? Então, acho que quando a gente vai pensando nos efeitos, né, do racismo na população negra, né, e na sociedade brasileira, a gente ainda não tem a dimensão disso, né? E reconstituir, né, uma identidade que é cotidiana, tentando se esquivar sempre dos estereótipos que vão apontando o lugar onde a gente deve permanecer e jamais sair, a gente tentando sair dele, né, o tempo inteiro, é exaustivo. Né? E isso tem efeitos drásticos, né? Isso que a Yara falou, né? Uma hora essa conta vai sempre chegar, né? Então são sofrimentos assim imensuráveis, né? Da própria manobra de sobrevivência. Não é? Então acho que escapar desses estereótipos da mulher, né, que tem um corpo super sexualizado, né, um lugar determinado, a mulher que só cuida, não é a mulher que não pode ser protagonista da própria história, do próprio corpo, né, que pode fazer escolhas outras, né, se esquivar disso constantemente, né, e construir uma imagem com mais autonomia de si é um trabalho incrível, é um trabalho necessário, mas é um trabalho que também pode adoecer. Sim, e pegando muito com o que a Thaís falou, né, da questão da raiva, a gente então tem que viver numa constante vigilância, né? Então, pensar o que falar, como agir, se eu tô num lugar público, se eu tô um pouco mal vestido, eu tenho que tomar cuidado por onde eu passo. Até onde que isso se torna uma estratégia de sobrevivência, uma prisão, uma estratégia de bom convívio. Então, para mim, acho que as duas podem responder, que eu acho que é muito interessante ter várias visões diferentes sobre isso. Eu acho que é tudo, até onde tudo isso que você falou, não é? Acho que é uma estratégia de sobrevivência também, é um aprisionamento, né? Mas a gente vai tentando encontrar outras maneiras de fazer possível, porque não tem, né, outra escapatória a não ser enfrentar, não é? Em algumas situações a gente finge morto, em outras situações a gente precisa estar bem vivo, né? Mas esse estado de hipervigilância, né, de fato, ele é constante, né? Acho que a gente vai pensando nessa imposição, né, desse estado desde o nascimento, vai exigindo da gente um controle emocional muito forte, vai transformando cada interação cotidiana, cada, né, maneira de se relacionar com o outro, né? Mas acho que a gente também vai podendo dizer disso de um campo, né, enquanto sobrevivência, que nem sempre é de um campo do sofrimento, né? Então acho que a gente vai encontrando meios na arte, na cultura, na música, né, no coletivo, né, maneiras muito afetivas, muito gostosas, né, de poder sobreviver também com dignidade. Sim. Eu concordo, né? Acho que é muito ambivalente, a linha é muito tênue também, né? São estratégias de sobrevivência que muitas vezes são necessárias, sobretudo quando você está em espaços em que você realmente é uma minoria. Então você precisa de utilizar estratégias de sobrevivência para você sobreviver mesmo naquele espaço. E pode ser sobrevivência material também, sim, tá, gente? É da vida mesmo, né? Às vezes você vai ter que forjar a sua experiência para você continuar vivo. Mas é isso, né? Uma hora a conta chega, né? Então, acho que a vertente da prisão é essa conta que a gente vai pagar uma hora ou outra, né? Mas não tem como dizer que não dá para fazer, né? Eu acho que a nossa experiência de ser pessoa negra no mundo, no contexto brasileiro, ela vai trazer essa ambivalência, né? Ela vai trazer essa hipervigilância, como você trouxe, né? A respeito da aparência, vai trazer, não tem como, né? Vai trazer essa hipervigilância a respeito da postura, né? O que eu vou falar? Será que eu falo isso? Será que eu falo aquilo? Né? Evidentemente que isso em alguns momentos vai trazer mais prejuízo, né? Mas em alguns momentos isso vai ser necessário para que você consiga se manter em lugares de poder, por exemplo, ou para que você consiga ascender até esses espaços, né? Eu acho que a academia é um grande exemplo,
né? Sim. Para você ascender academicamente, você precisa forjar a linguagem, a postura, né? Você precisa dançar o ritmo dessa música brancocêntrica ocidental, senão você não ascende, né? Então, acho que são as duas coisas, né? E aí, acho que cabe a nós, né, saber o quão saudável, né, até onde eu posso ir, que seja saudável ou não. Acho que isso me fez pensar numa frase que eu anotei, né, para trazer da Neuza Santos Souza, que de vez em quando sempre, né, vou recorrendo aí, né, para não me esquecer também. Ela vai dizendo o seguinte: saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, mas sobretudo é a experiência de comprometer-se a resgatar a sua história e recriar-se em suas potencialidades. Acho que é um pouco do que a gente está conversando também. Sim, e nossa, engraçado que essa frase caiu certinho assim com a minha próxima pergunta que eu tinha para fazer, porque a gente pincelou um pouco, né, de que para conseguir sair disso, a gente precisa muito pensar num coletivo, né, de se reconhecer pertencente. Mas eu acho que em algum momento também a gente precisa voltar pro eu e reconstruir aquele eu, né? Que eu acho que a gente, como pessoa negra, acaba perdendo no meio de tudo isso. E eu queria saber o que vocês acham sobre isso, né? De como que as experiências que vocês têm conseguiu mostrar pra vocês de como que a gente consegue voltar a se amar, a se cuidar, a se reconhecer como pessoa. Tá fácil hoje, né? Mas olha, acho que isso vai me retomando, né? A ideia de que talvez a maneira que a gente vai encontrando de cura, né, ou de reconhecimento, né, de reconstrução da própria identidade, ela não está, né, nos manuais de saúde mental, né, ela não está talvez na literatura acadêmica, né, mas ela reside na música, na dança, na arte, na arquitetura, na tradição oral, né, que é a nossa oralidade, a nossa maneira de transmitir as nossas histórias, né, nas manifestações do candomblé, na culinária, nos movimentos de resistência que a gente encontra, os movimentos sociais, é um espaço muito rico, assim, não é? Para que a gente encontre um lugar de ser, né, de existir da maneira como a gente é. Então, são espaços que foram inventados, né, desde, né, a abolição, e acho que a gente vem sustentando enquanto cultura negra até então, né, como formas de sobrevivência em coletivo, né, se expressar através de outras maneiras, né. Então, às vezes o livro acadêmico não diz sobre nós, mas a gente tem um samba que consegue dizer do nosso sofrimento, consegue dizer da nossa identidade. Sim. Eu acho que é isso, né? Eu acho que há muita força nos coletivos, né? Há muita força nos coletivos. E a gente precisa resgatar essa força, tanto de maneira institucional, como de maneira mais privada. Acho que Thaís cita bem, né, essa questão dos movimentos sociais, porque também há muita resistência, né? A gente fala muito de dor, e aqui a gente está falando de sofrimento psíquico, evidentemente, mas há muitas, ao longo da nossa história, sempre houve muita resistência, né? E essa resistência, ela está muito manifestada nos coletivos, né? Então, eu acho que o nosso pertencimento coletivo, ele é uma grande estratégia de promoção de saúde mental, né? Muitas vezes, esse pertencimento coletivo, ele vai ser comunitário, ou você vai ter que ir para outras comunidades, né? Às vezes ele vai ser espiritual, religioso, artístico. Acho que Thaís traz bem isso também. Mas acho que são estratégias muito potentes, né? E que a gente precisa estar atento, né? Quando Thaís fala, por exemplo, da arte, da música, eu lembro muito do filme do Michael B. Jordan, que ganhou o Oscar agora, que é um filme belíssimo. E aquela cena, né, em que mostra o cantor cantando, né, nossa, e vai fazendo toda aquela conexão ancestral e do futuro. E eu acho que está falando um pouco do poder coletivo, que é da expressão musical, e que está muito ligada às manifestações artísticas da comunidade negra de forma geral, né? Então, acho que há muita potência nos coletivos.
Para além disso, eu acho também que a gente precisa ter um olhar muito atento para aquilo que a gente consome, né? Por exemplo, que tipo de entretenimento que eu estou consumindo? Ou que tipo de entretenimento que eu estou disponibilizando para as minhas crianças consumir, né? São entretenimentos em que pessoas negras aparecem só em lugares de subalternidade, né? Ou é um entretenimento, e aqui pode ser tudo, pode ser desenho, pode ser livro, pode ser cantiga, né? Será que eu estou naturalizando, por exemplo, cantigas racistas, né? Será que eu estou apresentando histórias para essas crianças, né? Que sejam histórias em que essas crianças possam construir uma autopercepção do seu próprio corpo, do seu estereótipo, da sua cor, do seu cabelo, a partir de algo valoroso e belo, né? Então, acho que a gente tem que pensar naquilo que a gente consome também. É evidente que hoje em dia é muito difícil, porque a gente acorda e já é invadido por uma série de notícias ruins e tragédias, e o grupo de pessoas negras, né, sempre aparece muito noticiado nas tragédias, infelizmente, né, mas acho que até esse tipo de consumo é um tipo de consumo que atravessa muito a nossa experiência de ser no mundo, né, então acho que a gente tem que pensar muito sobre o que a gente está consumindo, né, o que eu estou consumindo, quais são as minhas... E aí eu acho que a gente pode até extrapolar também, né, é consumo de entretenimento, de lazer, mas é também escolher marcas, né? Que marcas que eu estou escolhendo? São marcas aí que de fato se preocupam com a diversidade, porque é isso, né? Isso exerce impacto, isso atravessa a minha subjetividade, a minha experiência de ser nesse mundo, né? Então acho que são coisas pra gente pensar também. Só uma dentro que eu amei aquele filme Pecadores. Nossa, quando chegou nessa cena eu me senti tão bem representado, é tão lindo ver essa ancestralidade. Eu sou muito apaixonado tanto pela a cultura, sabe, como o candomblé, a umbanda, a cultura, sabe, que tá tão presente assim. Eu acho muito, muito maravilhoso. E trazendo sobre recortes também, então a gente trouxe o recorte da mulher negra, o recorte infantil. Quando a gente traz também o recorte do homem negro, né, que a gente tá caminhando pro final, quando a gente traz esse recorte, além também de lidar com esse sofrimento psíquico, com uma repressão emocional também, a gente também tá falando que é um homem, né? Então tem a questão da masculinidade tóxica, do grupo social que ele se insere. Então, o que vocês podem trazer sobre os impactos que esse homem pode ter ao longo da vida, estando inserido em diferentes formas assim? Acho que essa interseccionalidade entre raça e gênero é incontornável, né? A gente fala aí do sofrimento da mulher negra, a gente fala do sofrimento do homem negro, né? Mas o gênero vai colocando aí algumas perspectivas diferentes. Né? Mas acho que a gente vai, não é, também podendo dizer desse campo, né? Desde a infância, não é, dessa modulação de comportamento. Então, o menino negro que tem mais curiosidade, que quer descobrir mais coisas, que é mais aventureiro, não é, vai sendo moldado o seu comportamento, porque às vezes essa curiosidade já vai ser interpretada mesmo na infância enquanto uma criminalidade, né? Então, esse estado de hipervigilância que a gente fala, que faz parte aí de uma característica de sofrimento, não é, da população negra, é instaurado ali desde a sua infância, né? Aquilo que pode ser a expressão de si já está sendo, né, colocado pelo olhar do outro enquanto a outra coisa, né? Que não uma expressão de si, que não uma curiosidade, né? Então, acho que vou pensando nesse estado de hipervigilância, na relação afetiva, na relação amorosa, né, na masculinidade tóxica, né, do lugar que se vê desse homem objeto, né, desse homem que satisfaz, né, desse homem que não tem lugar também no amor, né, nisso que pode ser troca. Né, então, quantas coisas a gente vai podendo pensar, né, e acho que também o que a gente está falando dessa exaustão da sobrevivência, né, quantos recursos vão sendo necessários, né, para que esse sujeito, o homem, possa ir tentando encontrar um lugar no mundo, né, para poder existir tal como é. Sim. Não, acho que é isso, né, que Thaís trouxe. Só para complementar, existem dados, né, de pesquisas do Ministério da Saúde que vão falar que homens negros têm maiores chances de cometer suicídio, né, quando comparados a homens brancos, por exemplo. E outros dados mais recentes, muito alarmantes, que vão falar que, de fato, né, há um número maior de suicídios cometidos entre homens negros e que vão corroborar um pouco disso que Thaís trouxe, né? Eu acho que traz um pouco daquilo que a gente já conversou também a respeito dos estigmas, né, sociais, né, dos estereótipos sociais. Essa questão, né,
de você ocupar esse lugar, né, que a sociedade teima, né, em colocar esse homem. E existe uma questão maior, que é a questão da associação dos homens negros com a periculosidade, né? Sim. E aí, como eu estou muito dentro do campo da educação também, né, existem uma série de dados de pesquisa também. Existe pesquisa, por exemplo, na ESEBA, que é a Escola de Educação Básica, no Serviço de Psicologia Escolar da USP, que mostram que meninos negros, eles aparecem sempre em maiores números nos encaminhamentos para os serviços de psicologia dentro das escolas, né? Então, qual que é a leitura que se faz de um comportamento que escapa do padrão esperado quando esse comportamento ele acontece com uma criança, um aluno negro, né? Há maiores chances de que isso acabe se desenrolando em um diagnóstico de um transtorno de conduta, por exemplo. Então, acho que todas essas são questões que nos levam a pensar novamente nas problemáticas relacionadas à raça, quando a gente pensa a questão da saúde mental e o sofrimento psíquico de homens negros. Quando a gente pensa na questão, né, das relações de gênero, isso se torna ainda mais complexo, né? A Conceição Evaristo tem uma frase que ela fala que o único lugar em que o homem negro se iguala ao homem branco é na questão do patriarcado, né? Então, acho que existe um pouco disso também, né? Na tentativa de reconhecer o seu valor também, de alguma forma fortalecer a questão da desigualdade de gênero, né, numa tentativa de se autovalorizar. Então, são coisas para a gente pensar, que acho que são complexas, né, mas que já dão aí uma série de margens, né, para a gente, ao menos, tentar compreender a questão do sofrimento psíquico no grupo de homens negros. Certo. Bom, infelizmente, nosso tempo por hoje acabou. Mas eu deixo aqui, em nome de todos os participantes do Afro Saúde, né, em nome do nosso podcast, Escute o Tom, o nosso grande agradecimento. Foi incrível. E deixo aqui uns minutinhos para vocês darem o último recado final para os nossos ouvintes. Eu vou começar, então. É rapidinho, né? Não, eu ia falar que, assim, eu acho que existem estratégias de promoção de saúde mental, né? Falar de promoção de saúde mental rapidinho, né? Existem estratégias que são estratégias privadas, né? Acho que a gente já falou um pouquinho delas, né? A questão de fortalecer os nossos vínculos com coletivos, o que a gente consome. Mas existem estratégias que são coletivas. E aí não adianta muito o que eu vou fazer no âmbito privado. Eu posso falar para minha criança que ela é linda, que ela é maravilhosa, que o cabelo dela é lindo, que a cor dela é linda. Se coletivamente as experiências que ela tiver forem experiências que vão se contradizer a isso que eu estou falando, isso pode ter um impacto maior, não sei, né? Então, acho que existem estratégias que elas são institucionais, políticas, e a gente precisa estar ciente, né? Promover saúde mental de pessoas negras é pensar estratégias políticas, pensar estratégias institucionais. Então, a gente precisa cobrar as instituições, a gente precisa cobrar as escolas a respeito de uma educação antirracista, a gente precisa cobrar o sistema de saúde a respeito da política nacional integral da população negra. Então, pensar a promoção de saúde mental de pessoas negras vai muito além do que eu pensar no que eu estou consumindo, do que eu fortalecer o meu coletivo, mas vai desde ao meu voto, assim, das pessoas que eu estou escolhendo para me representar, essas estratégias de cobrança, porque a gente sabe que historicamente tudo que nós avançamos socialmente, politicamente, foi fruto de luta, né? E essa luta ela precisa permanecer. Então a gente precisa de fato ter uma postura de cobrança, né? Uma postura de cobrança das instituições, uma postura de cobrança do legislativo, estar atento a essas questões que são questões sociais, né? Então, se eu quero promover saúde mental, eu preciso cobrar o que essa escola, o que essa empresa faz em caso de racismo. Sim. Tem protocolo? Nomeiam esse caso de racismo ou estão chamando de bullying? Então, essas também são estratégias de promoção de saúde mental, né? Evidentemente, precisamos estar atentos ao que a gente faz no nosso âmbito privado, mas sabendo também que essas questões coletivas, sociais e institucionais, elas também dependem da nossa ação cidadã, política, para poderem avançar.
É isso. Bom, acho que concordo muito, né, Yara, com esse recado. Acho que é um mantra mesmo que a gente vai repetindo e transmitindo sempre que possível, né, que racismo não é um sistema, né, de violência social, né? Isso não é individual. Falar de racismo não é falar, não é, das pessoas negras. Falar de racismo é falar de história, é falar da Constituição do nosso país, né? É falar daquilo que é social, que abrange todas as pessoas. É um modo de funcionar, né, da sociedade brasileira, né, que tem efeitos em todos os seus campos, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente vai, né, transmitindo sempre a partir desse lugar, né? E que tudo aquilo que possa ser individual, né, e que existe e que é importante, não é, quando a gente pensa no sofrimento, não é, que cada um consiga ter um espaço para que a sua voz possa ser ouvida. A gente pode dizer aqui das características do sofrimento psíquico da população negra, mas em momento nenhum a gente vai estar dizendo de um todo, não é? Sim. Em nenhum momento a gente é possível, né, dizer e é reviolentar, não é, a população negra, tentar colocar todos no mesmo bloco, que sofrem do mesmo jeito, que comem a mesma coisa, que vivem de um jeito só, né? Então entender a nossa pluralidade de existência, não é, também um respeito, não é básico, que a gente também vai, enquanto um mantra, transmitindo sempre que possível, né? Então eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, né, de ter aí também, né, poder transmitir um pouco daquilo que estudo, daquilo que trabalho, né, dessa contribuição mesmo da formação de profissionais da psicologia que consigam ter essa escuta e esse olhar mais social e cultural e não individual, não é? E estou sempre à disposição. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço também e parabéns pelo projeto. Obrigada. Muito obrigado. Quero agradecer também vocês duas, foi muito rica. Eu sou muito apaixonado por falar sobre esses temas, como tanto a questão de identidade, a questão de comportamento. Acho isso muito, muito lindo. E um agradecimento também aos nossos ouvintes que até aqui acompanharam a gente. Um agradecimento especial à nossa apoiadora de Epafro UFO. Também lembrando o pessoal para seguir a gente no Instagram, no Afro Saúde UFO. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Acredito que foi enriquecedor pra gente que tá aqui e pro pessoal também que vai ouvir. E se tudo der certo, com mais convite também pra gente falar mais sobre o assunto, que eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre. Então, tchauzinho, gente. Muito obrigado. Tchau.